Se eu te disser que existe um transtorno chamado TDAH, você sabe me dizer o que é? Pois bem, essa sigla TDAH significa transtorno, vou falar bem devagarinho, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Falando assim, a gente pode pensar que é um problema muito raro ou ainda muito recente nos estudos científicos, mas não. O TDAH pode acometer muita gente em todo o mundo e mais, muitas pessoas novas em total desenvolvimento. Por isso, hoje o assunto é exatamente esse. Mas antes da nossa entrevista, eu queria convidar você a acompanhar uma nota informativa. Olha só. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é um problema crônico que afeta as funções cerebrais. Segundo estimativas internacionais, entre 3 a 7% das crianças e adolescentes em idade escolar são afetadas. Destas, até 50% irão apresentar o transtorno na vida adulta. No Brasil, segundo o IBGE, pelo menos 912 mil crianças de 5 a 12 anos, o equivalente a 3,3% da população infantil, possuem o transtorno, mas nunca trataram. Outros 625 mil menores nem sabem que têm a doença. Os sintomas dos distúrbios são desatenção, dificuldade de planejar, montar estratégias e controlar as emoções, falta de organização, hiperatividade e impulsividade. Para saber mais sobre esse assunto, fique atento às dicas que o Saúde e Fé preparou para você. O assunto é muito sério, gente. E para conversar com a gente sobre o que significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, nós vamos receber hoje aqui nos estúdios Saúde e Fé, ela que é psicóloga e neuropsicóloga, a doutora Priscila Brandi Gomes. Doutora Priscila, bom dia, bem-vinda, né? Que Deus abençoe, que alegria recebê-la aqui, doutora, né? O assunto é sério? Seríssimo. Tem muita gente que está sofrendo disso? Bastante gente. As pessoas conhecem o tema ou precisam de informação? Ainda tem muita gente que não conhece muito bem sobre o tema, tem muitas dúvidas, ouve falar, mas não sabe muito bem do que se trata. Então, quem está em casa agora preparando o almoço é o nosso convidado de prestar atenção no tema de hoje. Com certeza. Então, por favor, doutora, Obrigada. sente-se, por favor. Gente, a doutora Priscila já está aqui, o assunto de hoje é sério. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, o que nós vamos falar hoje aqui, doutora. Nossa, que parece só o tema, né? Já dá o programa grande, inteiro, né, doutora? Por ser um nome grande, os problemas também são grandes, doutora? Olha, os problemas, eles trazem alguns comprometimentos para a vida diária, né, dos pacientes que são acometidos, e os impactos podem ser maiores ou menores de acordo com a gravidade, né? Então, tem alguns casos que os sintomas são mais severos e aí os impactos são muito importantes, né, em diversas áreas da vida do indivíduo. E tem alguns casos que os sintomas são mais leves e aí, inclusive, o diagnóstico acaba sendo mais demorado para ser dado, né? Demora para os pais ou as pessoas que estão ao redor perceberem que existe um problema, né? Ô, doutora Priscila, quando a gente fala aqui, a gente já aprendeu aqui no Saúde e Fé com vocês, médicos, enfim, e a gente sabe quando uma doença é algo que se instalou do ponto de vista biológico, é um órgão acometido, uma doença que se instalou lá, né? Quando a gente fala de síndrome ou quando a gente fala de transtorno, também é uma doença? São doenças? Uma síndrome é uma doença? O transtorno é uma doença, doutora? Então, o transtorno... Há um limite aí, né? É uma discussão, né? Mas assim, o transtorno, especificamente o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele entra aí nessa classificação. O que significa que o indivíduo, a criança, ela já nasce com uma genética favorável para esse acometimento, certo, né? Mas toda vez que a gente fala de transtorno, síndrome, a gente está falando de uma associação entre uma predisposição genética
e condições do ambiente que vão potencializar ou não essa predisposição genética, né? Então, o TDAH, ele é aí esse transtorno do desenvolvimento, então a criança ela nasce com uma predisposição genética bem importante, né? Geralmente pais, né, familiares de primeiro grau, a gente já percebe, a gente também percebe os sintomas. A diferença é que por ser um transtorno que as pesquisas mais nos últimos 30 anos têm avançado muito. A gente tem muita criança que os pais têm sintomas, mas que nunca foram diagnosticados, né? Okay. Então, esse transtorno, ele já existe nesses familiares e aí passam aí geneticamente para essas crianças, mas o ambiente também vai ajudar a favorecer ou não, e essa criança vai levar esse transtorno aí para o resto da vida. Entendi. Claro que ao longo da vida adulta os sintomas se apresentam de maneira mais amena, né, do que na infância, mas ela vai levar para o resto da vida. Na infância é mais acentuado? Na infância é mais acentuado, Olha, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. Entendi. Você que está chegando agora, né, o assunto de hoje é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Esse tema, então, ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha, tem alguém que tem essa realidade, quer saber um pouquinho mais, é isso que a gente quer abordar hoje. Então, doutora Priscila, vamos falar, só falando os sintomas, então, que sintomas são esses? Como é que eu identifico que essa criança, porque se manifesta de 5 a 12 anos, é isso? Isso. Como é que eu sei que essa criança é hiperativa? É porque ela é elétrica, de repente, mas a criança, meu filho, tem energia, ela é saudável, não para quieto porque tem uma energia, quer gastar energia, enfim. Como é que eu sei o que é um TDAH, que é uma pessoa hiperativa, doutora? Então, o TDAH, ele tem dois principais sintomas, né, que são divididos. Então, a gente está falando aí de um déficit de atenção. Né? Então, a gente tem um problema, essa criança ela vai apresentar uma dificuldade muito grande, né, de manter o foco. De prestar atenção, foco nas coisas. Isso, manter o foco em atividades tanto escolares quanto atividades, né, que necessitam de uma concentração maior, quanto em algumas atividades lúdicas. Então, a criança, por exemplo, parece que quando você está conversando com ela está meio voando, né? Então, uma dificuldade de prestar atenção, inclusive, em conversas, perde muito objetos, materiais escolares, brinquedos, tem muita dificuldade de se organizar, né? Então, precisa aí que os pais ou a professora estejam o tempo todo chamando atenção quanto à organização, planejamento de tarefas, né? Então, esse é um dos principais sintomas. O outro principal sintoma, então, é a hiperatividade. Entendi. Que a gente chama de hiperatividade ou impulsividade, né? Então, aquela criança, ela tem uma energia, ela está o tempo todo mexendo os pés e as mãos, né? Ela tem uma atividade motora muito grande. Ela acaba participando de brincadeiras mais arriscadas, então às vezes são crianças que muito frequentemente quebram perna, quebram pé, porque gostam de subir em telhado, né? Atividades sempre muito com gasto energético muito grande, né? E esses sintomas, eles, tanto de desatenção quanto de hiperatividade, eles têm que estar presentes em diversos ambientes. Então, por exemplo, às vezes a família relata, em casa ele é muito agitado, tudo, mas na escola ele é um bom aluno, ele consegue, ele tem um bom relacionamento. E aí a gente, né, começa a prestar atenção. Tem graus? Tem graus, né? Então tem aqueles casos mais graves, em que os sintomas são bem graves. Tem aqueles casos que os sintomas são mais leves, né? Geralmente em meninos, os sintomas de hiperatividade e impulsividade são mais severos e nas meninas os sintomas de desatenção costumam ser mais severos, né? Então esses sintomas eles têm que estar em diversos contextos da vida daquela criança, não só em um ambiente, porque aí a gente começa a desconfiar que será que não é alguma coisa que está acontecendo nesse ambiente, né? E não necessariamente é um transtorno da criança. Um diagnóstico verídico, né? Exatamente.
Você que está acompanhando, nós trouxemos também algumas imagens, doutora, assim, algumas imagens, gostaria que a senhora partilhasse conosco algumas imagens, assim, para a gente aprofundar ainda mais no assunto, porque nós queremos ajudar você a entender, e uma vez entendida a situação, a gente tem recursos, situações e condições de compreensão e de lidar com situações às vezes diferentes, que a gente não está acostumado, e também de buscar sem perder a qualidade de vida. Então temos algumas imagens para a gente partilhar conosco, doutora? Sim. Bom, então o que essa imagem mostra para a gente, né? O principal acometimento do TDAH são num grupo de habilidades cognitivas que nós temos, que chama funções executivas, tá? Essas funções executivas, elas envolvem todas essas habilidades que estão aí, Vamos dar que estão aí na tela, aí, tá? Doutora. Então, todas essas habilidades fazem parte desse grupo de funções executivas. O TDAH, ele compromete especificamente o controle inibitório, tá? Opa! Eu vou pedir para a senhora olhar até o nosso telão, se tem uma luz aí bater. Tá. Isso aí, doutora, Achei. perfeito! Bom, então, o TDAH, ele compromete muito o controle inibitório, tá? Ou seja, o controle inibitório no sentido assim, a pessoa ela é espontânea demais, é isso? Isso. O controle inibitório é uma habilidade cognitiva que a gente tem que nos permite ter comportamentos adequados, né, de acordo com as situações. Então, por exemplo, se eu estou numa situação social em que alguém fez alguma coisa que eu não gostei muito ou pegou o meu brinquedo, eu sei me controlar e não vou bater no meu coleguinha, eu não vou necessariamente ter um comportamento inadequado, eu consigo me controlar. Entendi. Tá, eu consigo controlar os meus impulsos. Vai se policiando. Isso. Sentido, né? A criança com TDAH, o adulto, ele tem uma dificuldade de controlar esses impulsos, tá? E eles acabam se envolvendo em situações não muito agradáveis por causa disso, tá? Uma outra característica? Isso. Um outro problema é na atenção, né, propriamente dita, né? Isso, e por consequência na memória operacional, que é uma memória de curto prazo que depende dessa atenção, né? Então, se a gente não presta atenção, não tem foco nas atividades que a gente está realizando, a gente tem mais dificuldade de memorizar essa tarefa, né, essa atividade. Então, se eu cheguei em casa e não estou prestando atenção no que eu estou fazendo e coloquei a chave aqui, o celular ali, a carteira ali, eu não vou lembrar depois, se eu não prestei atenção, onde eu fui. Que é diferente do toque, é outra coisa, né, doutora? É outra coisa, não, é diferente. Não tem, são transtornos diferentes. Entendi. Agora, então, uma criança aí vai para a escola, ela não se concentra, vai fazer uma atividade escolar, qualquer situaçãozinha, ela tira o foco, ela não se concentra naquilo que ela está fazendo, então é fácil ela perder-se para outra situação e ela não tem esse olhar, ela desiste fácil de uma atividade, por exemplo, ela começa, ela se cansa fácil, ela já parte para outra e está na outra, não termina aquela e parte para outra. É assim, doutor, no dia a dia, não? Isso, exatamente. Então é aquela criança que para fazer uma tarefa, uma lição de casa, por exemplo, a mãe ou o cuidador precisa estar o tempo todo chamando a atenção, né? Então, olha, fulano, vamos prestar atenção aqui no que você está fazendo, mas aí ele tem dificuldade de, por exemplo, permanecer sentado na cadeira, então ele levanta e quer fazer outra coisa, e aí a mãe tem que chamar, não, vamos sentar, vamos fazer a tarefa, né? E isso segue para a vida, doutora? Ou seja, se na infância é essa questão mais da concentração, do foco, e numa fase adulta, a pessoa, a criança, por exemplo, fica agitada, quer sair, na fase adulta é a mesma coisa, doutora? A pessoa que fica elétrica, sei lá, né? Então, como é que isso transforma na fase adulta? Os sintomas, eles ficam mais leves, né? Eles tendem a ficar mais leves, pelo próprio desenvolvimento do cérebro, né? Então, a pessoa consegue se controlar um pouco melhor, ela consegue, mas ele é um adulto que vai estar sempre muito desorganizado, né? Então, facilmente os materiais de trabalho vão Não tem uma agenda, tem dificuldade de colocar uma agenda e um planejamento. Exatamente. São adultos... Se perde nos horários. Com certeza. Marca um compromisso, não Isso vai, mesmo. chega 2 horas depois. Isso, está sempre atrasado, tem muita multa de trânsito, porque, por exemplo, tem dificuldade de controlar, inclusive, o impulso da velocidade do carro.
tem dificuldade com reuniões, né, prolongadas, precisa levantar o tempo todo, né? Então são adultos que têm um comprometimento mais nesse sentido, né? Eles conseguem se controlar melhor, tá? Mas ainda assim acaba comprometendo muito a vida do trabalho e inclusive relacionamentos. E na escola, doutora, assim, eu fico imaginando assim, um aluno na escola, porque eu imagino que vai se matricular na escola normal, ou seja, chama-se normal, escola normal. Enfim, mas assim, aí a professora vai chamar a atenção que ele está sempre se mexendo, principalmente o menininho está sempre se mexendo, sempre... E aí, como é que fica assim o relacionamento na escola? Que orientação os professores recebem nesse sentido, doutora? Isso. Então, realmente, essa criança ela vai ter dificuldade de relacionamento tanto com os coleguinhas, né? Porque ela vai acabar se metendo em algumas brigas, as crianças que estão perto acabam se incomodando com essa agitação. Porque a pessoa não está com aquela plaquinha assim, ó, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. Exatamente, não tá isso, né? Exatamente. E a escola também vai ser aquela criança problema, né? Por algum tempo a escola vai acabar reclamando muito para os pais, até que se estabeleça um diagnóstico. Depois que esse diagnóstico é estabelecido, né, a escola é informada, né, pelos pais, e algumas estratégias podem ser estabelecidas, né? Então, por exemplo, o que a gente orienta a escola é que é uma criança que precisa estar sempre sentada ali nas cadeiras da frente para que a professora consiga estar sempre chamando a atenção no sentido de, né, para ele não se desorganizar. O universo, né, de locomoção dele. Né? Exatamente. Então, para ele se desorganizar menos, né? Então, olha, fulano, vamos prestar atenção, vamos tentar deixar os seus materiais organizados. Porque não se trata de brigar, porque não é isso, né, doutora? Aliás, nem pode isso, né, doutora? Isso, não, porque na verdade é realmente um transtorno que tem um acometimento cerebral, né? Entendi. E que a criança ela não consegue controlar, né? Não depende dela, Não né, depende dela, ela precisa de um tratamento adequado para que consiga ajudá-la a ter uma concentração maior, a controlar esses impulsos. Mas vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com a doutora Priscila, ela que é psicóloga e também neuropsicóloga, né? E hoje ela aceitou o nosso convite aqui para falar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso mesmo. Doutora, vamos falar um pouquinho então, como é que é feito o diagnóstico? É só a percepção que se tem ou a criança, o adolescente, o adulto tem que passar na clínica? São pedidos alguns exames. Explica para quem está em casa, doutora. Isso. Bom, o diagnóstico ele é feito da seguinte maneira, né? Geralmente, ou os pais percebem, né, que a criança está tendo uma dificuldade muito grande, mas geralmente a escola, né, que começa a reclamar para os pais do comportamento dessa criança, a criança começa a ter um desempenho escolar, né, bem ruim, e aí às vezes a própria escola encaminha os pais, né, pede para os pais que a criança seja avaliada por um neuropsicólogo, né, ou os pais acabam levando em um psiquiatra infantil ou um neurologista infantil. De qualquer forma, esse neurologista e esse psiquiatra, eles vão encaminhar, né, eles vão pedir uma série de exames, inclusive uma avaliação neuropsicológica, né. Essa avaliação, ela é composta por testes, né? Então a gente vai conversar bastante com os pais primeiro, entender toda a clínica, né? Então todo o histórico dessa criança, tudo que tem acontecido, quais são os problemas. E aí, depois disso, vamos fazer algumas sessões só com a criança, em que serão aplicados alguns testes, algumas tarefinhas que a gente vai pedir para a criança fazer, em que a gente consegue detectar, né, se a atenção dela está tendo um desempenho menor do que é esperado para aquela idade, se a memória dela está comprometida. Ali no consultório a gente já consegue perceber a parte da agitação psicomotora, a hiperatividade, se a criança consegue permanecer sentada. Haverá necessidade, doutora Priscila, de um tratamento assim, farmacológico, um medicamento até para controlar essa hiperatividade, esses impulsos, essa agitação toda? E esse tratamento é um tratamento desde a fase da infância para o resto da vida, não?
Isso, então, uma vez detectada, né, então com essa avaliação, o neurologista ou o psiquiatra vão dar o diagnóstico, né, e aí o tratamento ele envolve a parte medicamentosa, né, que Certo. com medicações, por exemplo, a mais conhecida que é a Ritalina, né, que é o metilfenidato. Essa medicação ela vai ser utilizada a um longo prazo, mas sempre em acompanhamento com esse profissional, né? Então, é o psiquiatra ou o neurologista, junto com a família, com esse acompanhamento, vai determinar o tempo de uso E da se medicação. detectando precocemente, fazendo esse acompanhamento, levando num tratamento, etc., os sintomas na fase juvenil e na fase adulta tendem a diminuir muito, doutora. Sim, com certeza. Porque além do tratamento medicamentoso, a gente vai associar com uma psicoterapia infantil, em que o psicólogo, né, o profissional, vai junto com os pais e junto com a criança traçar estratégias e ensinar cada vez mais esses pais e essa criança maneira de se organizar, técnicas de treino de concentração, né? E é importante também, assim, a doutora falou, eu lembro do bloco anterior, eu já vou chamar o WhatsApp, viu? As perguntas do nosso povo de Deus aqui. Mas é importante, se está num relacionamento, se está namorando, está noivo, vai casar, enfim, é importante que a outra pessoa também saiba disso, né? Saiba que, olha, você está casando, não para terminar o relacionamento, porque não se trata disso, mas para ajudar essa outra pessoa para entender alguns comportamentos, porque certeza. pode esquecer a agenda, pode esquecer compromisso, pode, ou seja, não depende dela, ela não faz isso porque quer. Então a outra pessoa também tem que saber um pouquinho dessa realidade, Com doutora. certeza, com certeza. Muitos casais acabam brigando muito por causa disso, né? Então, se um dos parceiros tem TDAH, ele acaba sendo um pouco mais impulsivo em alguns atos, se atrasando muito para compromissos, às vezes até perdendo ou esquecendo Entendi. compromissos. Por isso que é importante, gente, assim, informação é tudo. E é por isso que existe o Saúde e Fé, que está aqui com grandes profissionais como a doutora Priscila para ajudar você a entender esse universo aí, como funciona a nossa cabeça humana, viu? Doutora, temos perguntas aqui, a gente vai dar um bom dia carinhoso ao Cristiano Almeida, que é de Santos, São Paulo. Bom dia, Cristiano, que bom que você está conosco. Bom dia, Frei Doutora. Gostaria de saber se é verdade que as pessoas com TDAH têm mais chance de serem obesos. Eu tenho TDAH e sou bem magro, isso é normal? O Cristiano, doutora. Oi, Cristiano. Bom, então é o seguinte, uma pessoa com TDAH, ela costuma ser mais impulsiva, né? E ela tem uma dificuldade maior de se controlar. Entendi. Então, pode ser que em alguns momentos ela acabe tendo excessos na alimentação, né? Busque, por exemplo, por muitos doces, eles acabam gostando muito de alimentos com carboidratos. Então, acontece sim, às vezes, uma comorbidade com a obesidade. Por outro lado, pessoas com TDAH têm muita energia, né? São muito hiperativas, então elas estão sempre se movimentando muito, se envolvendo em atividades que gastam bastante energia, e aí isso facilita também, então, por exemplo, que, como o Cristiano, se manter aí bem magro, né? Então a gente tem os dois lados, cada caso tem que ser analisado individualmente. O pai e a mãe tem que ter fôlego para acompanhar uma criança com hiperatividade, Com viu? certeza. A Glória Oliveira, de Campos do Jordão, São Paulo. Bom dia, Glória. Deus te abençoe. Cidade linda a tua, viu? Bom dia, doutor e Frei. Tenho uma dúvida. Qual é a diferença entre TDAH e a ansiedade generalizada, né? Eu disse que Campos do Jordão é lindo, mas todas as cidades são lindas. A sua cidade, onde você está acompanhando agora, é linda também, viu? Deus abençoe. Doutora Glória. Oi, Glória. Então, é o seguinte, o TDAH e o transtorno de ansiedade são transtornos, né, bem diferentes. O TDAH ele é um transtorno do desenvolvimento. Então, a criança ela já nasce com um cérebro propício a esse transtorno e ele vai carregar ao longo da vida esses sintomas. O transtorno de ansiedade, ele geralmente está ligado a situações que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida, né? Também ligado a uma predisposição genética, mas que fazem com que a gente desencadeie esse transtorno de ansiedade e passe a ter sintomas bem diferentes, né? Então envolve
o TDAH, ele não é uma pessoa ansiosa, ele é uma pessoa muito agitada, né? A ansiedade, ela envolve pensamentos de medo, pensamentos de risco e como se eu precisasse o tempo todo ter que lutar contra situações ou fugir de situações. Então, são transtornos bem diferentes. O transtorno de ansiedade é facilmente tratável, né? Então tem medicações que também controlam bem os sintomas e a pessoa pode, inclusive, ficar curada. O TDAH é muito mais difícil, esses sintomas eles são carregados aí ao longo da vida. Vamos lá para mais um Bom Dia Carinhoso, vem da cidade do Rio de Janeiro, né? Quem representa a cidade é o Fábio Dutra. Bom dia, Fábio, Deus te abençoe. O filhinho dele tem 3 anos, corre sem rumo, não senta quieto, desobediente, só consegue ficar quieto quando está montando peças ou olhando o desenho. Pode ser TDAH? É o nosso amigo Fábio preocupado com o filhinho de 3 anos, aquela energia toda aí, né? É aquela dúvida da maioria dos pais, né? Eu tenho um filho muito agitado, será que é, será que não é, né? Então, Fábio, o que eu oriento é que a gente tem que sempre ficar atento se esse comportamento ele está trazendo prejuízos, né, para o seu filho. Então, o desempenho dele na escola está muito comprometido, ele tem dificuldade de se relacionar com os colegas, em casa ele não consegue fazer as tarefas necessárias. Se esse prejuízo estiver existindo aí em alguns contextos, pode ser TDAH. E aí o que a gente precisa é procurar um profissional que possa fazer de fato uma avaliação e ter certeza, né, dar um diagnóstico correto se de fato é um TDAH ou se só é uma criança com bastante energia. Uma mensagem então para quem está em casa, que está vivendo essa realidade ou precisa, né, ter esse cuidado especial aí, doutora? Uma mensagem? Bom, é um transtorno complicado para quem está perto, né? Os pais, às vezes, se desestruturam muito até que esse diagnóstico seja estabelecido. E o que eu acho que é importante é a gente saber que aquela criança ela tem uma dificuldade e ela precisa ser ajudada, né? Ela não faz de propósito, não é porque ela quer tirar os outros dos eixos, é porque ela de fato tem um transtorno, precisa de ajuda e se a família conseguir se organizar, a escola conseguir se organizar, aquela criança vai conseguir ser ajudada, vai conseguir se desenvolver, ter um bom desempenho escolar e ser um adulto funcional. Gente, a criança não pediu para ser assim. Então é importante a união do pai e da mãe, não é um problema, você não tem um problema em casa, tem uma situação diferente. Então se informe bastante disso e acima de tudo saiba lidar com amor, com carinho, com paciência. A criança não pediu para ser assim, viu gente? Com certeza. Hoje tivemos o prazer de conversar com a doutora Priscila Brandi Gomes Godoy, psicóloga e neuropsicóloga. Quem quiser entrar em contato, 0 operadora 11 99330 4605, está na tela aí para você copiar. E também temos o nosso e-mail, pri.bgg, de Brandi Gomes Godoy, pri.bgg@hotmail.com e também temos pri.bgg@gmail.com. Então temos 2 e-mails e um telefone para você ligar e entrar em contato que vale a pena, viu gente, vale a pena. Doutora Priscila, antes de dar um tchauzinho, um até breve, porque a gente quer a senhora aqui de volta. Com Podemos certeza. assim, imaginar, sonhar com a possibilidade de ter a senhora aqui? Com certeza. Então, porque ela disse isso, posso dar um presentinho para a senhora? Muito obrigada. Olha aqui, doutora, aqui é a nossa canequinha do Saúde e Fé, para tomar só um chazinho, uma aguinha no seu consultório, viu? Muito obrigada. E aqui o São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. Eu gostaria que a senhora levasse também como uma lembrança do programa, viu? Muito obrigada. Que Deus abençoe. A senhora se comunica muito bem, muito simpática, viu? Obrigada, que Deus abençoe. obrigada. Eu vou pedir licença que muita gente pede oração. Posso rezar pela senhora? Claro, claro. Que Deus abençoe, doutora. Amém.